Boa tarde, pessoal. Agora será apresentado a mesa de conversa intitulada Meliponicultura e suas importâncias, com os apresentadores. Os apresentadores são Marcelo Ebelino Monjardim Barbosa, professor do campus Cabedelo, Paulo Romero e Renio Torres, ambos meliponicultores. Eu vou passar a palavra para o nosso professor Marcelo Loé, que vai falar sobre a importância das abelhas e vai apresentar um slide para vocês. Palavra, professor. Então, muitíssimo boa tarde, né? A nossa conversa vai ser, né, sobre a importância social das abelhas sem ferrão. Para tanto, a gente acabou organizando aqui a apresentação, né, pegando 10 motivos para criar abelha sem ferrão. E, ao final disso tudo, nós vamos conversar, então, um pouquinho também sobre as atividades que o Núcleo de Extensão do Campus Cabedelo, né, o NEMP, as atividades que nós estamos desenvolvendo lá. Nessas atividades do Núcleo de Extensão, tanto o Paulo Romero como o Rênio são nossos parceiros sociais, né, e que estão junto conosco. Então, basicamente, eu acho que, como introdução, seria isso. Se Paulo e Rênio quiserem complementar alguma coisa... Boa tarde a todos, é uma satisfação grande participar, mais uma vez, de uma roda de conversa sobre as abelhas nativas e sua importância social, sua importância para o meio ambiente, para o equilíbrio ambiental de modo geral. Espero que seja uma tarde proveitosa e vamos, sim, falar desses seres tão importantes para todos nós. Bom, boa tarde. Eu só agradecer, né? Nada a comentar e parabenizar aí a Adriana pela iniciativa, né? Ela foi aluna aqui do IF de Cabedelo, é um fruto desse projeto do Núcleo de Meliponicultura que a gente faz parte. E aos companheiros aí, e aos companheiros por estarem acompanhando a gente nesse bate-papo de hoje aí, né? Paulo e Marcelo. Se o pessoal, inclusive, né, quiser depois também, o pessoal que está no chat, fica a vontade de perguntas, né? E sempre vai complementando alguma coisa, né, Remy? Uhum. Mas podemos dar seguimento aí, Dri. Então, vamos lá. Por que criar abelha sem ferrão, né? Dúvida que o pessoal tem. Eu daqui não estou conseguindo ver o que o pessoal fala no chat do YouTube, não, viu? Só para ficar claro, assim. Não se preocupe, professor, porque eu vou repassar todas as perguntas por aqui. Não, perfeito. Então, pode passar para o próximo slide, então, André. Primeiro porque é uma tradição, né? Desde os indígenas, eles eram as únicas abelhas até 1838, pois em 1839 foi trazido para cá as abelhas europeias, que no final acabou sendo africanizada, né? Por volta de, sendo já no século passado. Mas, até então, eram só as abelhas nativas. E uma cultura que se tem, na verdade, se tinha muito presente, né? Nós podemos ver aí uma imagem, uma gravura, não me lembro agora se é asteca ou é maia, mostrando exatamente o pessoal com um pote de barro e as abelhas saindo do pote de barro. Está aí embaixo à direita, né? Isso que sempre foram muito utilizados também, que são esses troncos de árvores onde o pessoal pegava o ninho das abelhas, o pessoal que eu falo, os índios, né? Tapavam de um lado e de outro com barro para daí poder levar e cuidar delas nesses locais, como estão vendo aí na imagem, que tem esse senhor e essa criança, né? Criança entre aspas, mas tudo bem. Tem o pessoal trabalhando com potes de barro também, como pode ver, já mais à esquerda. E
era muito comum nas casas pelo interior antigamente, nos alpendres dessas casas, terem as colmeias das abelhas sem ferrão. Como tem esse senhorzinho lá no alto à esquerda também na imagem. Então, era uma tradição, naturalmente, tem muitas histórias, inclusive relacionadas. Eu acho que Paulo e Rênio podem, inclusive, comentar melhor a respeito dessa parte cultural que sempre houve, até meio religiosa, né, Rênio, que sempre acontecia. Foi se perdendo com o tempo quando o pessoal começou a ir mais para a cidade. Antigamente, os remédios, tudo isso era muito utilizados com base na natureza, com tudo que, principalmente, os produtos das abelhas que fazem tão bem à saúde. Mas que com o tempo o pessoal começou a ver que tudo o industrializado que vem de fora é melhor e acabou se perdendo muito dessa cultura que se tinha antigamente. Mas fiquem à vontade aí vocês para falar também. Beleza, Marcelo. Exatamente, pegando justamente essa parte aí cultural da história aqui a nível de Nordeste, semiárido, que é a minha área. Eu sou nascido e criado no semiárido paraibano. Desde sempre lá houve sim essa cultura, como você bem falou aí, nos alpendres das casas, as pessoas manterem ali alguns cortiços, que são essas caixas sem padronização, ou até galhos ou troncos de árvores, a caatinga, com abelhas daquela região, basicamente a nossa jandaíra, a manduri rajada, canudo e tal, para anualmente fazer a coleta do mel. E o mel, nós sabemos que o mel é um alimento, um dos alimentos mais completos que existem, mas assim, culturalmente era como medicamento. Tinha uma criança com tosse, com gripe, um idoso, uma pessoa se sentindo desnutrida, com algum tipo de fraqueza, alguma questão dessa aí, às vezes até alimentar, e havia essa suplementação, havia o consumo desse mel das nativas, como eu falei, a jandaíra, uma das principais. Culturalmente se tinha aquela, e a gente sabe que é um alimento muito medicinal, que tinha aquela, acreditava-se que você está doente e você toma mel de jandaíra para fortalecer o organismo, para você melhorar. E não que seja mentira, só que não é medicamento, só que não é remédio. É um alimento muito completo, com muitas propriedades medicinais, devido às próprias abelhas, devido ao ambiente da caatinga, falando basicamente da abelha jandaíra, que essas abelhas vão coletar na natureza néctar das flores para fazerem o seu mel, para transformar esse néctar no mel, e resinas e próprios de plantas específicas da caatinga, plantas com propriedades medicinais, para fazer os potes onde esse mel vai ser depositado, onde esse mel vai ficar armazenado. Então, vai potencializar as propriedades naturais e medicinais que esse mel já possui, acrescido das substâncias que as abelhas enzimas vão colocar nessa mistura para formar o mel, acrescido a isso, as propriedades medicinais que esses potes têm, vindo dessas plantas de resinas e próprias das plantas da caatinga, a exemplo da imburana, da aroeira, o maru e de tantas plantas medicinais da caatinga, que essas abelhas utilizam esses extratos para formar os potes de cerume, e esse mel, estando armazenado nesses potes, obviamente, vai ser agregado um grande potencial a essa mistura, a esse mel propriamente dito. Então, desde sempre, na parte dos sertões, no interior do Nordeste, isso no Brasil de modo geral, a Amazônia tem também demais com os indígenas, mas aqui no Nordeste, a parte semiárida do Nordeste, o homem sempre foi muito ligado às abelhas nativas, sempre teve ali próximo de sua casa, no alpendre, numa cocheira, próximo de casa, alguns enxames de abelhas nativas para consumir esse mel, para usar em determinadas situações da sua vida, quando tinha necessidade de um fortalecer o organismo, de tratar uma gripe, um resfriado, algumas doenças desse tipo. E aí vai complementar com boas conversas, com certeza. Não, acho que você, companheiro, tem muito... Vocês já falaram bem como vocês falaram, né? Essa relação com as abelhas nativas, né? Ela é muito mais antiga do que a relação com as abelhas
com ferrão, né? E ela, por si só, é uma relação bem diferente, né? A relação que a gente tem com as abelhas com ferrão hoje é uma relação muito mais comercial, né? Do que a relação que a gente tem com as abelhas nativas é uma coisa ancestral, é uma coisa que conecta a gente com a natureza, né? Aqui da região há muitos anos, então acho que é uma coisa bem diferenciada e é sempre um prazer quando a gente encontra, como meliponicultor, assim, a gente encontra criações tradicionais e pessoas que ainda guardam toda essa tradição, né, que tem se perdido tanto ao longo dos anos aí. É interessante só lembrar que quando as abelhas europeias chegaram no Brasil com os jesuítas, não foi a fim de produção de mel, e sim produção de cera, né, para poder fazer lá os rituais religiosos da Igreja Católica. Exatamente. Então ela veio foi com uma outra finalidade, né, que não a que usualmente é utilizada nos dias de hoje, né, que é essa parte realmente da produção de mel, como o Rênio bem disse, e que em realidade ela é uma espécie que ela não só é exótica, como é invasora, a abelha europeia, né, no caso africanizada inclusive, que ela acaba causando alguns prejuízos para animais, para as próprias plantas também, porque as nossas abelhas são muito mais adaptadas à polinização e assim por diante, como a gente vai comentar um pouco mais à frente, abelhas europeias, porque as nossas abelhas coevoluíram com toda a parte vegetal, né? Então, isso é uma coisa interessante a ser lembrado também. As nossas mentes, como sempre está comentando, elas são nativas. Elas evoluíram junto com a nossa vegetação. Então, são as mais indicadas na polinização das plantas nativas também. Dri, se quiser passar, Dri. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Você vê a bacabe, que foi domesticada pelos povos maia, né? E possivelmente introduzida por eles em Cuba. Então é interessante lembrar que nós temos tradição de criação de abelhas nativas desde a América Central até o final da América do Sul. Que é a uruçu cinzenta, foi domesticada por vários povos índios, né, do Maranhão, e a uruçu nordestina, que é a Melipones cutellaris, que é a mais conhecida como uruçu como um todo, assim, né? O interessante é comentar aqui que a nomenclatura científica é interessante, porque muitas vezes se acaba confundindo várias abelhas. A própria jandaíra, que Paulo Romero comentou, é conhecida como a uruçu do... Volta aí, por favor, Paulo. Uruçu, é uruçu mirim? Não, como uruçu do sertão. Como uruçu do sertão, quando a gente passa a utilizar nomes populares. E essa é uma grande complicação que nós temos dentro da meliponicultura, porque muitas vezes, quando um pesquisador vai escrever um livro e assim por diante, quais são as abelhas que se encontram na região, e aí você vai, o pessoal dá um nome popular que muitas vezes é o mesmo nome popular de uma outra espécie. E esse pesquisador muitas vezes acaba sem ter esse contato com a espécie realmente que ele acha que é ali, né? E acaba sendo outra. Dados que tem que ter. Muito do que nós temos na literatura hoje, falando de qual espécie encontra-se em qual canto, a gente viu que não é bem assim. A própria jandaíra mesmo, né, que o pessoal falava que só se encontrava pelo sertão, e a gente acaba encontrando mais aqui para a região de Mata Atlântica também. Ou, como é muito falado, está me fugindo o nome agora, Paulo. Aqui, a nossa do símbolo do NEMP, olha a vergonha eu esquecendo o nome dela. Jataí. Jataí? Isso, a Jataí, que é dita que não viria até o Nordeste, né? E vocês mesmos já conseguiram, no caso o Paulo, né? Já conseguiu fazer captura delas em ninho isca, né? Ela ocorre naturalmente em João Pessoa, com certeza, na Paraíba. E na literatura é dito como não tendo.
Então, são coisas que... O que eu estou querendo dizer? Que nós temos muito ainda a pesquisar sobre as abelhas. Não só em cima do que Paulo estava comentando, esse resgate cultural desse alimento que sempre foi utilizado como medicamento desde os povos indígenas e que se perdeu essa cultura, e nós temos que resgatar tudo isso, como também pela parte ecológica delas, que é muito importante. E não se conhece quase nada, né, Paulo? Professor, Oi. aí temos uma pergunta aqui. Tem uma aluna, né, uma ex-aluna nossa no campus, que está perguntando se, para a criação dessas abelhas, quais são os fatores que interferem, como, por exemplo, a temperatura, se algum desses fatores interfere. Interfere. Cada espécie tem a sua especificidade também. Se nós trouxermos uma espécie que é lá do sul do Brasil para aqui para o Nordeste, com certeza a bichinha vai sofrer porque a temperatura aqui é totalmente diferente. Se você pega uma espécie de região muito úmida e leva para uma região mais seca, ela também vai ter problemas. E local, adaptação, tudo isso tem uma série de diferenças também. O que nós devemos buscar? Primeiro, aquelas abelhas que são realmente da região para poder fazer esse manejo delas. Então, o estudo de quais são as espécies nativas daquele local é importante, porque, como a gente havia comentado, a especificidade, qual a evolução, digamos assim, delas com o vegetal é muito grande. As abelhas visitam determinadas plantas específicas. A planta ela vai sofrer também. Da mesma forma que sem as abelhas as plantas sofrem, sem as plantas as abelhas também sofrem. Mas, Paulo e Rênio, por favor, não pode ser só eu falando também, né? Não, professor, você já falou o básico. Eu falo muito, eu sei disso. Bom. O fator clima, eu acho que é o primordial. Como você deu um exemplo muito bem, se você pegar uma abelha aqui do nosso sertão nordestino, uma manduri rajada, que ocorre naturalmente e endêmica do nosso semiárido nordestino, e levar para o sul do país, para uma região fria, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, vai ser muito complicado para essa abelha lá. Pode ser que o meliponicultor consiga manter essa abelha lá através de aquecimento artificial. Então, quer dizer, naturalmente ela não se desenvolveria nessas condições climáticas. Então, o clima é um fator limitante com toda certeza. E sempre, como você falou, dá preferência a abelhas que ocorrem naturalmente em sua região. Você não vai ter grandes problemas, as abelhas já são adaptadas à região, já está dizendo, a toda a flora da região, ao clima, umidade relativa do ar, todas essas questões, então você vai ter um manejo muito mais simplificado. Você não precisa estar inventando coisas de fora. Trabalhe sempre com o que você tem nas mãos, com o que você tem naturalmente, que com certeza o manejo vai ser muito mais fácil, o seu sucesso na criação vai ser muito mais garantido. A gente vê muito nos grupos, né, Rênio? Você está em vários grupos comigo, né? Do pessoal comentando lá pelo sul do Brasil, exatamente essa questão que o Paulo comentou agora. O pessoal cria escutelares por lá, né, do sul nordestina, e utiliza muito aquecedores para as caixas de abelha, né, exatamente porque não tem esse cuidado que a gente acabou de comentar. Vai dificultar muito, né? E até trazendo aí para o assunto dos nossos ancestrais aí, os indígenas, o que eles faziam? Eles observavam as necessidades das abelhas na natureza e tentavam reproduzir isso através de jarro de barro e outras tecnologias aí que eles foram criando, né? Então, nosso desafio hoje do meliponicultor é esse, a gente observar, a gente ver quais são as necessidades de cada espécie e tentar reproduzir isso no nosso meliponário. Então, com toda certeza, você trabalhar com as espécies endêmicas ali daquela região, as já adaptadas ali, vai ter um meliponário de muito mais sucesso, com certeza. Vamos para o segundo motivo, Dri? Por produzirem esméis de alto valor medicinal. Foi exatamente o que Paulo comentou logo no início, aqui falando dessa cultura, né, que existe.
Quando a gente fala em abelha, todo mundo se remete, a princípio, à abelha europeia, ou a africana, ou africanizada, que é a realidade de todas as abelhas apis que nós encontramos por aqui hoje, né? Por aqui eu falo nas Américas como um todo. E o que acontece? Lá você tem favos de mel, que somente é a cera e o mel está ali dentro. Quando a gente fala das nossas abelhas, elas trabalham com potes de mel, como pode ser visto nessa imagem aí da pessoa que está com luva fazendo uma extração por virada de melgueira. Então você tem vários potes aí. É como se fosse um barrilzinho, uma barrica de vinho, por exemplo. E por que esse comentário da barrica? Porque atualmente eles trabalham com cerume, que é a mistura da cera com resina, que é o própolis que a gente tanto fala, né? E essas propriedades medicinais tão conhecidas no própolis, tanto que é comum o pessoal que está com problema de garganta ir na farmácia comprar própolis, né? Exatamente para poder melhorar tudo isso. Esse própolis, ele acaba passando também a parte dele para o mel, vai se diluindo ali dentro. Então você tem todo um fator de valor medicinal maior no mel das abelhas nativas do que na apis. E é outro ponto interessante, que o valor não só medicinal, gastronômico, porque cada mel de cada espécie, devido a essa preferência que elas têm por determinadas resinas, acaba tendo um sabor diferenciado também. Então, eu comentei também esses potes como sendo barricas de vinho, porque cada tipo... vamos falar de uísque, por exemplo. É o uísque envelhecido em barril de carvalho, ou então a cachaça em umburana. Então, cada resina dessa vai atribuir junto um sabor diferente a esse mel também. E isso, você tem até um episódio lá do MasterChef, eu acho que foi do ano passado, onde há essa discussão. É um episódio só sobre mel de abelha nativa, botando a importância para a gastronomia dos nossos méis também. Então, a gente tem um valor agregado muito interessante em cima disso. Já que o tema era em cima do valor social, né? A comercialização do mel é interessante também como alavancagem de renda para as famílias. É um dos pontos que é importante se criar a abelha nativa, né? Acho que eu falei bastante já, Paulo. Você fala que você fala muito, eu acho que eu falo mais, viu? Não, mas está muito bom, Marcelo. É exatamente o que você falou aí, nessa linha aí. Diferente dos méis das abelhas apis mellifera, de modo geral, as africanizadas, que você percebe diferenças sutis entre um mel de determinada região para outra, determinada florada, e se for industrializado, eles fazem uma mistura desse mel, fazem uma homogeneização para comercializar, então você não consegue nem perceber mais diferença de sabor, de aroma nesse mel. Nas abelhas nativas, não. Nas nativas são, como você disse, cada espécie tem um sabor específico, um aroma específico, e vai realmente aguçar a sua imaginação de que planta veio, qual foi a origem floral desse mel. Esse pote, que acontece muito comigo aqui em João Pessoa, determinadas espécies que eu percebo o sabor do mel por alguns motivos. Um deles é a resina que foi misturada para confeccionar aquele pote, é de aroeira da praia, ou aroeira pimenteira, tão comum aqui no nosso litoral nordestino. E o sabor é diferente, o aroma é uma coisa espetacular. Então, isso, estou citando só um exemplo, mas acontece nos diferentes biomas, Brasil afora, e nas diferentes espécies de abelhas. Então, é um produto realmente riquíssimo de sabores, riquíssimo de aroma, e sim, e tem que ser considerado um produto superior aos demais. A gente até comentou na aula de terça-feira, né, Paulo, também na disciplina de meliponicultura, da parte, já que tu falou do mel produzido, né, a forma de beneficiamento, que nós ainda temos o mel maturado também, e requer que ele ainda tem uma outra variedade imensa também de sabores, devido se ele é maturado ou se ele é só refrigerado, né?
Ou Com seja, é certeza. aquela história que a gente fala do vinho mesmo, né? A procedência, o envelhecimento, a diferença que tudo isso faz. E são muitas opções de produtos, né? Porque você pode oferecer o próprio potinho de mel que a abelha fez, assim, tocado, né? Um negócio que o consumidor vai ser a primeira pessoa a violar aquele potinho e ter acesso ao mel da abelha. Você pode selecionar os potes mais maturados dentro da colônia e retirar só aquele mel, também já vai ser uma outra experiência. O mercado de mel das abelhas nativas e tem um diferencial também enorme que, como são abelhas nativas brasileiras, no mundo todo só quem tem somos nós, né? Uhum. Então, é um mercado realmente que tem se discutido muito e tem um potencial muito grande para a criação, inclusive urbana, né? Esse é um ponto bem interessante, inclusive, Reino, porque a gente vê na literatura que, se eu estou bem lembrado, foi Paulo Nogueira Neto que tentou levar alguns enxames lá para os Estados Unidos e não teve sucesso, exatamente por conta dessa diferença vegetal de lá para cá. Então, realmente, só quem tem somos nós. E o pessoal pode tentar levar para fora que as abelhas, muito provavelmente, né, não irão se adaptar. Acho que a gente pode ir para o próximo, Dri. Sim. Professor, aí tem uma pessoa aqui perguntando, ela quer saber se tem diferença entre a produção de mel das apes, né, para as nativas, sem ferrão. Olha, aí diferenças tem várias, tanto em processo como em quantidade e assim por diante. Que é um dos pontos que, assim, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Rênio, né? Que a gente fala assim, eu sou o professor, mas na verdade acaba que eu sou aluno dos dois, tanto de Paulo Romero como de Rênio. Eles que me apresentaram toda a diversidade que nós temos junto com as abelhas nativas. Mas o que foi que eu falo assim que eu aprendi com o Rênio, né? Foi um dos parâmetros que ele comenta que o pessoal fala que a Apis produz muito mais. Depende se você estiver falando de colmeia para colmeia, porque é uma abelha muito mais populosa. Em compensação, se nós pegarmos abelha por abelha, a nossa chega a produzir, dependendo da espécie, até em torno de 15 a 20 vezes mais do que uma Apis. Aí já tem outra pessoa aqui me mandando mensagem no WhatsApp, perguntando qual é a diferença entre as abelhas africanizadas para as abelhas nativas. Marcelo, só falando assim em relação à produção também, a grande diferença é a facilidade em você produzir mel das abelhas nativas, né? Porque você não precisa de toda aquela estrutura que as abelhas africanizadas demandam, né? Aquela roupa, fumaça, centrífuga, vários equipamentos. Como a gente vê aí na imagem, simplesmente a gente destaca a melgueira, abre os potes e vira ela. Então é uma coisa assim muito simples e muito acessível para quem quer começar a criar mel, né? Trabalhar com as abelhas nativas. Sim, e sem contar aquela coisa, nós podemos criar abelha nativa em ambiente urbano, como o Paulo comentou. Enquanto a Apis não pode porque ela apresenta um risco para as pessoas. A gente tem vários casos de mortes anualmente, vários casos mesmos de abelha africana matando gente. E as nossas abelhas nativas não vão fazer isso nunca, porque não tem ferrão. Aliás, até tem, só que é atrofiado, não serve para picar. Então a diferença é grande. Pronto. Por ser uma ótima alternativa de renda para a agricultura familiar, urbana e ou rural. Pode comentar essa parte do urbano. E aí eu vou pedir aqui para Rênio falar um pouco mais nessa parte, por quê? Porque Rênio ele é agricultor familiar urbano, exatamente se utilizando da meliponicultura. Então, Rênio, como diria antigamente, né, vai que é tua, Tafarel. Não, então, eu posso falar da minha experiência aqui, né? Quando a gente pensa em abelha, a gente pensa na produção de mel, né? Só que hoje o mel, ele talvez seja um dos produtos menos valorizados que as abelhas, por mais que seja muito valorizado, ele ainda é menos valorizado do que os outros produtos que a gente poderia explorar das abelhas nativas, né? De forma sustentável. Que, por exemplo, eu aqui na zona urbana, eu alimento meus enxames.
Então, eu não posso explorar o mel. Eu trabalho com a venda de enxames. Então, isso daí é um carro-chefe, é um grande diferencial para a zona urbana, né? Que você, sempre nas épocas de florada do ano, você vai ter muita disponibilidade de alimento, principalmente em cidades mais arborizadas, né? Ou você morar numa região mais arborizada. E você fazendo essa Preferência sem suplementação. ninho, né, Renio? É, Que é a grande e dificuldade é não ter o ninho. o ninho é complicado. Mas que se tiver, que a gente plante outra plantinha do lado dele para substituir no futuro. Uhum. Mas a gente pode. Esse comércio das caixinhas eu acho que é o mais vantajoso, né? A gente ainda não vive um aumento de aluguel de enxames. Está começando ainda, mas também é uma coisa que a gente pode explorar, né? A gente também tem uma coisa que tem se tornado muito atraente para os meliponicultores, que é a alternativa também de se trabalhar com a educação ambiental, né, através de escolas particulares, através de projetos, através de editais. Existe uma diferenciação, assim, você trazer as crianças para dentro de uma atividade rural, né, na zona urbana, né, produzindo abelhas, um animal tão importante, você trabalhar essa complexidade da colônia com elas. É uma coisa, realmente é um diferencial enorme dentro da educação ambiental, né? E que tem atraído também muitos olhares aí nesse sentido. Então, eu vejo assim como uma descoberta, um caminho sem volta, o crescimento dessa atividade, né? A gente só traz benefício, né? Como eu costumo dizer, criar abelha é coisa de preguiçoso, né? Porque é muito fácil, é muito simples. As abelhas, elas pegam o próprio alimento, é um manejo muito simplificado, demanda de pouca estrutura, e elas vão roubar alimento no seu vizinho e o seu vizinho vai te agradecer, porque ele vai ser beneficiado pela polinização e vai colher os frutos dessa polinização. Então, eu vejo que a gente ainda tem muito a desenvolver essa atividade e ainda é um mercado que com certeza ainda vai crescer muito e espero que seja alternativa de renda também para muito mais pessoas, né? E se a gente for conversar em cima do selo arte, inclusive, com produtos, nós temos o mel, o ou a próprio, né? Ambos estão corretos. Isso. Você tem o pólen, que também pode ser comercializado. A própria cera também pode ser comercializada. Os enxames, como você comentou. Então, para a agricultura familiar, tanto urbana quanto rural, realmente é um mundo que você tem. A alavancagem de renda é fantástica. E dentro da atividade agrícola, vai beneficiar toda uma cadeia produtiva, né? De frutas, de outras coisas que você vai ter na sua propriedade, né? Eu queria acrescentar o seguinte Meu áudio coisa. está direitinho, tá? Tá em ordem. Queria Beleza. acrescentar o seguinte, Marcelo, essa questão de ser uma atividade que vai gerar renda para o agricultor familiar. Urbano, a gente já falou muito bem. Eu crio também aqui em zona urbana, tem um meliponário urbano e tem um meliponário rural, aqui no semiárido paraibano. E sim, eu não tenho a menor dúvida, a meliponicultura pode ser vista como uma ótima alternativa de geração de renda no semiárido nordestino para aqueles pequenos agricultores que não precisa de investimentos altos, como já foi falado aqui, equipamentos, os básicos, ou seja, algumas tábuas e um serrote e martelo e prego, você consegue fazer uma caixa, de preferência seguindo um padrão de tamanho, de medidas, para facilitar o manejo, para que dê conforto àquela abelha, mas assim, você não precisa de grandes investimentos. Se você for analisar, a grosso modo, o cara que mora numa região de clima semiárido, que tem, vamos dizer, ele tem ali um recurso de R$ 4.000, que não é muito dinheiro, mas na atual situação do Brasil pode ser considerado que é. Aí ele tem duas opções. Se ele perguntar a mim, Paulo Romero, o que eu faço? Estou querendo comprar uma vaca no semiárido nordestino. Aqui, vamos dizer, eu vou botar aqui na minha região, São João do Cariri. Eu estou querendo comprar uma vaca com esses 4.000. Ou que outra alternativa você me daria para que esse dinheiro me trouxesse mais retorno aqui? Inclusive, retorno financeiro. Eu não pensaria duas vezes em dizer a ele, compre
10 enxames matrizes de ótima qualidade de jandaíra a R$ 400, que não é um valor alto, mas também não é barato, é um valor médio, caixas boas, enxames prontos para produzir mel. E ao longo de um ano, vamos dizer que ele fizesse isso agora em 2021, no dia 2 de janeiro, que no dia 1º ele está festejando ainda. No dia 2 de janeiro ele comprasse esses 10 enxames de jandaíras, todos bons, enxame de Rênio, enxame de Paulo Romero, ou de outros tantos colegas nossos aí que vendem. Em caixa nordestina, que é mais fácil o manejo para quem não tem grandes coisas, e vai pegar um treinamento com a gente, com quem passou essas abelhas para ele. O básico, até o acompanhamento a gente dá depois, até pelas redes sociais. Vamos dizer, eu estou fazendo suposições, vai ter um ano com boas chuvas, uma área de caatinga razoavelmente preservada. Ele pegou esse enxame dia 2 de janeiro, enxames fortes, em fevereiro, final de fevereiro, ele já está produzindo mel. Desses 10 enxames, ele tira facilmente 10 litros de mel. E esse mel de boa procedência, um mel produzido na caatinga, ele vende facilmente a R$ 150 cada litro desse mel. Ele já tem R$ 1.500 aí no segundo mês. Eu não estou dizendo nada que qualquer meliponicultor não conheça essa realidade. E ele consegue produzir esses enxames, reproduzir ao longo de 2021, e consegue tranquilamente, entre aquela primeira multiplicação dos 10, fazer mais 10 enxames filhos, vamos dizer, daqueles ali. Aí, o trabalho que ele vai ter? A confecção das caixas. Aí eu volto a dizer, ele não precisa de grande investimento, ele adquire tábuas de madeira, não seja de uma madeira de qualidade ruim, que ele vai ter problema depois, uma tábua de média a boa, e com serrote, martelo e prego, e alguém que passa as medidas, como é que deve ser feito, ele consegue fazer as 10 caixas para multiplicar esses 10 enxames. E desses 10 enxames, ele, 5 meses depois, 5, 6 meses depois, ele consegue multiplicar novamente. E para não me estender muito, ao final de 2021, quando for em dezembro, ele vai estar fechando um ano, ele consegue chegar a 40 enxames partindo desses 10, sem pegar pesado demais com as abelhas. A produção de mel dele vai ser apenas esses 10 litros, porque os outros enxames, os filhos, não vão conseguir produzir mais mel, porque já vai o período chuvoso na caatinga é bem reduzido. Quando o estame for se estabilizar, ele não vai poder coletar esse mel, ele vai apenas alimentar e suplementar, mas ele vai chegar ao final do ano com 40 enxames de jandaíra. Se ele quiser vender 10, ele vende facilmente, vamos dizer, a R$ 300 lá, porque lá o cara não vai querer pagar 400, porque o enxame está ainda no seu primeiro ano de desenvolvimento. Mas ele consegue novamente R$ 3.000 com 1.500 que ele pegou do mel, e tem para manter na propriedade dele mais 30 enxames de jandaíra. E aquela vaca, eu não vou falar muito da vaca, mas se uma cobra morder ela, acabou, só é uma vida só. E se pegar uma seca muito grande, com as abelhas ele consegue se virar tranquilamente, com as plantas da caatinga, que é um juazeiro, que é uma algaroba, que não é da caatinga, mas é totalmente adaptada, que é uma jurema preta, que flora na época da seca, e essas abelhas vão conseguir resistir. Se precisar, o máximo que ele faz é uma suplementação com garrafa de açúcar. E essa vaca, se pegar um ano de seca severo, que aconteceu há uns anos atrás aqui na caatinga, a vaca vai morrer, porque esse pequeno produtor não vai conseguir comprar alimento para a família dele, para essa vaca. Então, não estou sendo contra a vaca de ninguém. As abelhas nativas são, sim, uma ótima atividade geradora de renda. E como o Reni falou, melhorando toda a flora da região, ajudando a caatinga a se recuperar com a polinização, porque ali elas vão estar na casa delas, conhecendo todas aquelas flores e sendo realmente, se evoluir junto com essas flores. Então, são ótimos polinizadores das matas nativas. Desculpa aí ter me alongado, mas eu sempre acreditei nessa área aí, que no semiárido deve sim ir para a área de abelhas nativas. As africanizadas já existem na área de semiárido e até certo ponto é uma atividade considerada boa, mas durante os períodos de seca, as abelhas abandonam as caixas, e você perde a traça, o investimento é altíssimo, como o Rênio disse aí, em EPIs de qualidade, senão o meliponicultor pode morrer, em decantadores, em centrífuga, em casa de mel, em fumigador. Então, investimento muito alto. Durante essa seca, essas abelhas africanizadas, elas enxameiam muito fácil. Durante a seca, você, quando vai olhar na caixa, só está a caixa sem nada dentro. Aí você perde toda aquela cera para a traça, isso é prejuízo. Então, sem querer entrar na área dos apicultores que criam e acreditam, eu, por ser criador e defensor das abelhas nativas, acredito muito mais no potencial das abelhas nativas. E mais uma razão.
você vai estar protegendo, livrando da extinção os seres mais importantes da Terra, que são as abelhas. E que tem um ponto muito interessante aí, porque eu também estava comentando que a rainha da nossa abelha nativa, elas não voam, né? Então, o pessoal que abandonaram o ninho. Não abandonou, não. Morreu mesmo. Com certeza. Porque a africana, ela consegue voar, a rainha. A nossa, não. Mas, assim, com relação a... Só voltando aqui para o slide, exatamente o item 4 aqui foi uma coisa que Renio comentou logo no início. Equipamentos com macacão e fumegador. Exato. Você tem aí o meliponicultor, você vê com um pedaço de própolis aí na mão, e cheio de abelha. Ao lado nós temos aí crianças arrodeando os ninhos e sem nenhum problema. Elas não são perigosas, como a apis é, como o Paulo acabou de comentar, inclusive. Inclusive, Marcelo, o meu ajudante é João, meu sobrinho de 10 anos. Inclusive, já sabe muita coisa das abelhas, já sabe multiplicar as abelhas, já conhece as diferentes castas, rainha virgem, rainha fecundada, zangão, operários, conhece isso aí, porque desde seus 5 anos ele me acompanha no manejo diário. E com 10 anos, não precisa de equipamento nenhum, ele está ali comigo. O máximo que elas podem fazer para se defender é dar umas pequenas mordidas, dependendo da espécie, uma jandaíra morde mais, tal, depende, mas com manejo até mais dóceis elas vão ficando, mas não causa nenhum tipo de perigo, zero perigo, ao ponto que as africanizadas, sim, são realmente perigosas, tem que ter todo um cuidado, se você tiver alergia, pode levar à morte com uma única picada, então não é brincadeira, é uma coisa muito séria, ao ponto que as nativas só nos trazem alegrias e prazer. Verdade. Pronto, aí, ó. Por serem importantes polinizadores da flora silvestre cultivada. E esse é um ponto muito interessante, onde nós temos à esquerda mostrando meliponíneos, que eles são os principais polinizadores. Eu comento muito o caso de uma professora que foi substituta lá em Cabedelo, né, no IF Cabedelo. A professora Glória, ela resolveu fazer uma plantação de tomate no apartamento dela, né? Muito frustrada porque o tomate cresceu, deu flor, muito lindo e não deu um fruto sequer. Exatamente porque faltou polinização. Se nós pegarmos o quadro ali à direita, né? Porcentagem de cultivos polinizados por cada grupo de polinizador, vai ver que 78,9% é realizada por abelhas. Se nós formos brincar de trabalhar isso de acordo com a Anvisa, que diz que o medicamento, para ser considerado efetivo, ele tem que ter 80% de efetividade, propriamente dito, né? Se tiver menos do que isso, não é efetivo. Então, a gente pode brincar de extrapolar e falar que só quem realmente é polinizador são abelhas. O resto são coadjuvantes. Basicamente, seria essa a situação. Pelo menos com relação a esse slide. Pronto, esse slide aqui, que é a sexta, é muito interessante. Eu vou comentar no relato aqui, pedir para Paulo falar da situação dele. Terapia e lazer, que é a meliponoterapia. Foi durante muito tempo aconselhado o pessoal com vida muito estressante, com muitos problemas, terem aquário em casa. Exatamente para ficar olhando lá os peixinhos, andando para o lado, andando para o outro. Isso traria um relaxamento e era importante para manter a sanidade mental do povo, né? E aqui a gente faz uma outra situação para comercialização, que é chamada abelha pet. São abelhas como animais de estimação mesmo, essas casinhas para decoração na casa. E você vai ficar lá olhando como a abelha saiu, como voltou, se trouxe pólen, se trouxe resina, como é que está o abdômen dela, se está mais estufado ou não, porque veio com néctar. E esse ir e vir, esse cuidado, olhar tudo isso também traz muita paz e serenidade de forma muito similar ao que é feito com os aquários. Eu passei muito por isso, principalmente eu,
que no caso estou aí na foto aí de chapéu, né? Aqui nós temos nessa foto o meu caçula, a minha mãe e um amigo meliponicultor também, o Rivan, que é aqui do RN, né? Então, o que acontece? Eu, durante esse período todo de pandemia aqui, muito assim, ficou muito tranquilo para mim o lidar no dia a dia, apesar de estar nessa clausura, exatamente pelo cuidar com as abelhas. E junto com o que Paulo comentou, né, quem realmente é minha principal companheira para estar no lado a lado é exatamente a Bia, que é a minha filha do meio, que está aí na foto, né, tem 14 anos. Mas pode comentar aí da sua experiência, Paulo. Marcelo, a gente comentou, inclusive, em outra roda de conversa nossa do próprio IFPB, esse ano realmente está sendo muito complicado, ainda continua com a pandemia, coisa que a gente nunca viveu isso no Brasil, mas eu consegui passar por esse período sem grandes problemas, porque enquanto as pessoas ficavam estressadas e com depressão e com ansiedade, com diversas de coisa, passando um carro de som aqui para ajudar. Aí eu consegui passar por esse período, por quê? Porque eu estava sempre no manejo diário com as abelhas, multiplicando, alimentando, colhendo mel ou cera para ajudar o enxame que tivesse mais necessidade, confeccionando caixas e acompanhando essa movimentação, principalmente nas primeiras horas da manhã ou no finalzinho da tarde, você ficar de frente ao meliponário, seja numa cadeira ou em pé mesmo olhando, é uma coisa muito... eu mesmo consigo me desligar do mundo. Eu não passei por esse período, passei não, que a gente ainda continua, mas esse ano foi muito complicado. Eu fiquei afastado do trabalho, acho que uma grande maioria, em casa, no período de quarentena, e eu ficava sempre, ocupava os meus dias nesse manejo diário, na observação das abelhas e fazendo até algumas pesquisas, eu sempre realizo pesquisa com as abelhas por aqui, eu acho que como a maioria dos meliponicultores, e eu passei por esse período sem grandes estresses, sem grandes preocupações. Então, para mim, as abelhas funcionam como uma terapia de qualidade excepcional. E eu acho que muito indicado para idosos, pessoas que se aposentam, que teve uma vida todinha produtiva e, de repente, quebra esse ciclo, tem que parar e ficar em casa. Esse período, imagino que, a princípio, deve ser bom nos primeiros dias que você está descansando sem trabalhar, mas depois, quem foi sempre ativo, sua mente deve sentir realmente a necessidade de continuar. E você fica como se sentisse inútil, porque não está mais conseguindo produzir. Então, eu acho que o manejo com as abelhas nativas, por que as nativas? Porque é uma coisa diferente da apis. Você não precisa estar com macacão quente, você não precisa ligar um fumigador para soprar fumaça, que você não precisa estar carregando coisas pesadas, que você não precisa estar numa área distante da cidade, pela questão do perigo. Então, com as nativas, você, dentro da sua casa, seja ela na zona urbana ou rural, ou até na varanda de um apartamento. A minha casa, eu moro em um apartamento de segundo andar, e eu crio abelhas, mantenho algumas aqui na minha varanda sem nenhum problema, pelo contrário, se desenvolvem muito bem. Então, esse convívio com as abelhas tem, sim, muita coisa positiva para passar para o ser humano. Só um comentário, Paulo. Eu vi num grupo recentemente aí, a pessoa comentando que ele conseguiu, no 12º andar, capturar jataí e ninho isca, viu? Na cidade, obviamente. Isso aí realmente para quem... Então, você falou de segundo, o cara pegando no 12º andar, captura em ninho isca, obviamente foi São Paulo, né? Exato. Mas... eu sei que existe muita na natureza, mas eu acho assim, realmente é uma coisa difícil de o cara conseguir pela questão do vento, pelo tamanho da abelha, uma abelha pequenininha, para conseguir chegar a uma altura dessa, e não uma abelha, um enxame completo para colonizar um ninho isca. Então foi uma coisa realmente... assombrosa. Assombrosa, com certeza. Mas próximo slide, Drico. Foi o que a gente acabou de conversar, por serem possíveis de manejar em ambiente urbano. A gente tem aí... não pode, só volta só um pouquinho, pronto. A imagem embaixo à esquerda exatamente é na minha casa, né? Mas no alto à direita pode ver que é um apartamento
assim, numa altura bem interessante, né? Umas colmeias aí são 3. Então, são coisas que a gente pode manejar em ambiente urbano sem nenhum problema. Mas beleza, Dave. Pronto. Alta riqueza de espécies refletindo grande variedade de tamanhos e hábitos ecológicos, possibilitando a polinização de grande número de plantas, que é o que a gente havia acabado de falar, né? Dessa alta especificidade que elas têm. Passa só um slide, por favor, Dri, que aqui a gente tem mais pronta. O ponto fundamental. O microfone desligou, Marcelo. Marcelo, está tomando o seu microfone aí, viu? Enquanto o Marcelo não volta, basicamente assim, as abelhas nativas. Continua, Marcelo. Não, pode falar. Continua com problema no seu microfone, viu? As abelhas nativas, por possuir diferentes tamanhos e formatos, elas conseguem polinizar a flora nativa de modo geral. Diferente da africanizada, que é uma abelha exótica, foi introduzida no Brasil, então as nativas evoluíram junto com todas as plantas nativas, obviamente, do país, do Brasil. Então, essas abelhas nativas, por possuírem tamanhos diferentes, elas conseguem polinizar flores de tamanho e formato diferente. E também uma característica das melíponas, que as africanizadas não possuem, é que as abelhas melíponas conseguem polinizar através da vibração. Elas vibram o seu corpo de uma forma rápida demais, e elas conseguem atrair os grãos de pólen. O corpo da abelha é coberto de pelo, de pólen, e ao visitarem outras flores, ela consegue fazer uma polinização muito perfeita, coisa que a africanizada não consegue fazer dessa mesma forma, que é uma característica específica das abelhas nativas, das abelhas melíponas. Então, essa característica de vibrar o corpo, que algumas espécies têm, é de extrema importância para polinizar. Isso aí foi uma evolução que sempre aconteceu entre plantas e abelhas, evoluíram juntas, e diferentes tamanhos e formatos que, assim como tem diferentes tamanhos e formatos de flores, elas conseguem polinizar de uma forma, a polinização perfeita. Rênio pode acrescentar o que quiser aí. Aí, Paulo, temos mais 2 perguntas aqui, que um é de Romário Rubens, que está perguntando como é e onde se pode adquirir essas abelhas nativas. Veja bem, Adriana, depende de que região ele está. Pelo Brasil afora, em todas as regiões, existem meliponicultores, que são as pessoas que criam abelhas nativas. Esse nome de apicultor vem da abelha do gênero Apis, Apis mellifera. Quem cria Apis, maneja Apis, é apicultor. E as abelhas, as melíponas ou as meliponas, quem cria e quem maneja de forma racional são os meliponicultores. Então, meliponicultores existem por todo o Brasil. Aí ele vai depender da região que ele tiver, do estado, da cidade que ele tiver, vai existir com certeza pessoas que criam abelha na região dele e comercializam. É como o Reni falou, existem pessoas que se dedicam apenas à produção de mel. As pessoas que produzem mel, basicamente, dificilmente ele vende enxames. Ele vai multiplicando seu plantel porque a sua finalidade, o seu foco é produzir mel. Ele já tem um mercado formado para isso. E existem as pessoas que vendem enxames. Então, que é o caso de Rênio, tal, eu, dependendo da época, e tantos outros. Então, é fácil. Ele procura na região dele um meliponicultor, comprar o enxame adaptado à sua região, e ele vai conseguir pegar com essa pessoa, com esse meliponicultor, dicas de manejo. Porque não adianta, Adriana, você levar uma abelha. Eu vendi a você um enxame de jandaíra de Uruçu nordestina, e você não tem nenhum tipo de experiência. O máximo que pode acontecer é aquela abelha ficar ali e conseguir se virar se for um ambiente muito bom para ela, favorável. Mas, por estar iniciando, por não saber como manejar, você pode, mexendo nessa abelha de forma errônea, levar esse enxame à morte. Então, é um prejuízo muito grande, não pelo dinheiro que você vai pagar, pelos seus 400, 500 reais que você está pagando pelo enxame. Não, é um prejuízo para a natureza, é um prejuízo para a biodiversidade. E como a gente já conversou em outras rodas, Marcelo sabe muito bem disso, eu mesmo sou uma pessoa, acho que é a grande maioria, meliponicultor, que tenho, sim, ciúme das minhas abelhas, que é como se fossem filhos. Fui eu que multipliquei,
fui eu que acompanhei o desenvolvimento, então eu tenho sim um cuidado e um carinho especial, e realmente a gente não quer repassar para qualquer pessoa que não vai ter os cuidados necessários para que esse enxame se desenvolva e realmente dê novos e novos e novos enxames para melhorar cada vez mais a quantidade de abelhas Brasil afora que corre até risco de extinção. Perfeito. E a outra pergunta... Só mais uma coisinha, Adri, só complementando. Para quem mora na Grande João Pessoa, a gente só conversar depois, pode procurar Paulo e Rênio pela AMEL, e que assim que a gente conseguir montar um número X de pessoas, que a gente vai conseguir organizar isso direito ainda, via NEMP, né, a gente pretende começar a dar cursos de capacitação para meliponicultores via o núcleo de extensão, né, onde eles são parceiros sociais, tanto o Paulo quanto o Rênio, na Associação de Meliponicultores. Mas isso aí é uma conversa mais à frente, que depois pode-se ter pessoalmente com eles. Isso o pessoal da Grande João Pessoa. Pronto. Vou fazer outra pergunta aqui que mandaram. É de Marília Gabriele, que é aqui do campus de Pedra de Fogo. Ela está perguntando como as pessoas que não conhecem o tipo da abelha, como é possível identificar o tipo da abelha em geral. Aí realmente é com estudo. Existem um grupos negócio... no WhatsApp... Perdão, pode falar, Rênio. Não, assim, a gente precisa primeiro dizer que tem que ter cuidado, né? Porque às vezes até uma pessoa que conhece bastante, ela é melhor não arriscar, por exemplo, você colocar a mão. Por exemplo, recentemente eu vendi um enxame, aí o cara de manhãzinha cedo foi lá, viu que tinha uma abelha no chão, estava sem óculos, pegou ela com o dedo e levou uma ferroada. Ele pensou que eram as abelhas da caixa dele e era outra abelha, né? Então, a gente pode identificar basicamente duas formas. Uma pela entrada, né, do ninho. Cada abelha sem ferrão tem ninhos diferentes. E pelas partes do corpo da abelha, né? A gente repara o abdômen, as asas, as patinhas, os olhos. Mas sempre a gente indica de evitar de se aproximar demais, de não dar muita confiança realmente, né? Porque a gente sabe que tem vespas, a gente sabe que tem abelhas com ferrão aí também, então é uma questão sempre que tem que ter bastante cuidado nessa identificação. As do gênero Melipona lembram muito as apis, pelo formato de corpo e tudo isso. Então, você pode cometer, sim, o erro de mexer em uma achando que é outra. Mas em vários grupos do WhatsApp, o pessoal, por foto, tudo isso, acabam que conseguem dar um auxílio também. Mas não é 100%. Também você tem que conhecer bem. E mesmo dentro da própria espécie, eu já estou há um certo tempo que eu estudo, né, tem mais de ano, mas dentro da própria espécie mesmo. Eu não sei diferenciar direito, por exemplo, princesa do operária, de muitas espécies. Então, é a vivência quem vai dar isso, não é do dia para a noite, não. Com certeza. Pronto, olha, essa aí é bem interessante. Olha, o ferrão atrofiado, o que torna adequada para a polinização de culturas agrícolas em áreas povoadas ou ambiente protegido. Você consegue ver à esquerda a imagem da flor aí do morango, né? Que é, na verdade, quando você tem um fruto, é uma infrutescência, são várias florezinhas que acabam gerando, na verdade, cada sementezinha daquela, em volta dela, que é o fruto. O morango, em realidade, é um pseudofruto. Mas o que isso quer dizer? Que cada coisinha polinizada ali é quem vai fazer com que o morango em si fique bonito, vistoso e assim por diante. Então, o morango bem polinizado, ele vai ser aquele morango que dá gosto do pessoal comer, sabe? É aquele que o pessoal vê realmente e enche a boca d'água. O morango mal polinizado, ele acaba sendo utilizado para geleias, para sucos e assim por diante, porque é um morango que ele tem baixo valor comercial. Então, você ter uma colmeia de mirim junto de um local desse de cultivo de morango
que é um local fechado para que outros bichos não entrem, assim por diante, é muito interessante e não gera perigo nenhum para o agricultor. Alguma coisa a acrescentar, Paulo, Rênio, fica à vontade. Não é Comenta, difícil. beleza. Então, a próxima, Adri. Tem outras perguntas aqui. Pode Romário fazer. Torres, ele está perguntando se todo enxame tem que ter uma abelha rainha. Sim. Sem dúvida. Senão não nascem novas abelhas. O ciclo de vida delas, das operárias, varia de espécie para espécie, né? Mas nós podemos falar que depois que elas saem do favo de cria, em média, em torno de 40 a 45 dias que elas vão ter de sobrevida. Então, se você não tiver alguém colocando novos ovos, no caso a rainha, você não vai ter novas abelhas nascendo. As operárias, no caso das nossas abelhas, podem até colocar ovos e que vai nascer gente daí, mas apenas zangão. Pronto. O pessoal acha que só a rainha põe ovo, né, que vai nascer. Nas operárias, nas nossas abelhas nativas, ovos e que são efetivos agora para zangão, não para outras operárias. Pronto, aí temos outra pergunta. Francisco Pereira está perguntando como servir água no meliponário urbano. Dizem que elas só usam a água se estiver em movimento. Será que uma bombina de aquário não simularia essa situação? Olha, isso não é muito real não, porque tem muita gente que coloca dentro da colmeia mesmo algodão com água e com certeza não está em movimento. Coloca uma tampinha de garrafa com água no algodão. E elas vão lá e pegam. Aí temos Francisco Pereira perguntando. Só para complementar, eu acho que as preocupações aí de dar água, principalmente são duas, né? Uma é a qualidade da água que você vai oferecer, né? Talvez por isso a preocupação do companheiro, em vez de você colocar, você precisaria colocar alguns peixes para que essa água, algumas plantas aquáticas, né? Basicamente, você precisa, além de oferecer uma água de boa qualidade, você também precisa oferecer plataformas de pouso para que as abelhas não se afoguem, né? Então, Sim. são as duas maiores preocupações que a gente tem que ter para dar água no ambiente urbano. Assim. Essa questão da correnteza eu desconheço. Eu tinha uma colmeia que eu tive que mudar de lugar, que ela estava bem acima do tanque, né, de lavar roupa. E volta e meia ficava um pouco d'água lá e a quantidade de abelha que morre afogada é imensa. Então essa plataforma de pouso é fundamental. Aí, professor, aí Francisco Pereira também fez outra pergunta. A tiúba trazida para nosso bioma não é uma ameaça para outras espécies? Ela é de região, bem assim, uma região marginal, digamos assim, você está à margem. Você não tem tanto problema assim, não. Porque as plantas de lá são bem dizer as mesmas que nós estamos por aqui. Paulo, fala você então, por favor. Beleza. De modo geral, essas abelhas não vão causar grandes impactos, dependendo, não sei qual é a região que ele está falando, se é aqui no Nordeste, se é aqui, por exemplo, na Paraíba, porque a tiúba, ela ocorre naturalmente. Ela é dita por um processo de marketing, tiúba do Maranhão. Esse é um marketing. Eu poderia dizer aqui, Jandaíra, a abelha da Paraíba, a abelha do Rio Grande do Norte, que não é. Mas, assim, a tiúba do Maranhão uma questão de marketing. Não que ela não ocorra naturalmente no Maranhão, ocorre sim. Mas ela ocorre no Piauí, ela ocorre em áreas de cerrado, em áreas entre cerrado e caatinga. Então, ela não é de um bioma específico, como é o caso da abelha uruçu nordestina. Uruçu nordestina, que é a nossa Melipones scutellarius, ela é uma abelha que pega litoral e zona da mata do Nordeste brasileiro. Se essa abelha, que infelizmente está sendo, é levada para outras regiões do Brasil, para o sul, para o sudeste, para a região norte, aí sim, pode ser que ela tenha impactos lá, inclusive
para a própria espécie. Pode ser que a espécie não tenha tanta essa adaptação. Mas no caso da tiúba, assim, eu acho que não tem muita tiúba na Paraíba, se ele estiver falando da Paraíba, tem poucos criadores de tiúba, e a tiúba consegue sim se desenvolver aqui, eu acho que sem grandes problemas, porque ela não está saindo da sua área de ocorrência. Essa só não ocorre naturalmente na Paraíba, mas em estados do nordestinos, com clima e com um bioma muito próximo ao nosso. Marcelo, o som está ruim ainda, Marcelo. Marcelo, teu som está ruim ainda, Marcelo. Bom, e eu acho também, né, Paulo, além dessa questão da gente trazer para biomas, né, diferentes, isso é uma questão que a gente ainda precisa estudar muito, né? Essa questão de trazer espécies diferentes para cá, né? Começar pelo que a APS fez, né? Eu acho que a espécie hoje que causa invasora, que causa mais danos que a gente tem hoje, é a abelha africanizada, né? E a gente tem uma permissividade também muito grande na criação dessas abelhas, né? A gente já está começando a ter um controle das abelhas nativas, que é muito importante, e principalmente para abelhas que se multiplicam muito fácil, né? Já não é o caso da tiúba, assim, ela não enxamearia para a natureza de uma forma fácil, como uma moça branca, por exemplo, uma jataí. Então, a gente precisa estudar bastante ainda essa questão do impacto e principalmente do impacto que as abelhas africanizadas trazem, né, aqui dentro do nosso país. Né? Aí, O som está ruim ainda, Marcelo. aí ó, só, Rênio, tem Germino Barbosa, colocou: oi, boa tarde. Eu e mais 8 pessoas da nossa associação estamos precisando de ajuda na meliponicultura. Ele colocou o e-mail dele e tem uma pessoa aqui também dizendo que é da Bahia e que está querendo muito mexer com meliponicultura. Adriano, acho que Legal. depois é fácil encontrar Rênio e eu e o professor Marcelo aí para as redes sociais. Com certeza a gente vai direcionar esse da Bahia, simples demais, a gente vai trocar a experiência com ele, explicar o que a gente puder. Mas existe sim, na Bahia, uma associação de meliponicultores e bem atuante. Nosso amigo Pedro é o presidente, e vários meliponicultores. E qualquer pessoa que como realmente a gente não está acompanhando essa questão das perguntas, a gente não está vendo, pode direcionar para a gente no particular, ou então é fácil encontrar eu, Rênio, eu sou Marcelo para as redes sociais, e a gente tem a maior satisfação em trocar uma ideia e em contribuir no que for possível. Beleza. E aí na Bahia já tem um pessoal, tem uma associação também, a gente pode, se o pessoal entrar em contato com a gente pode indicar as pessoas aí da Bahia que já tem legislação estadual, já estão bem avançados na meliponicultura, né? Exatamente, Rênio. E também e outra coisa, pessoal, no caso das associações, vocês também podem exigir cursos do Senar, né? Vocês podem juntar um número de pessoas, chegar com os CPFs, assinaturas, e buscar esses cursos, que são cursos gratuitos, né? E que com certeza vão ajudar bastante. Eu acho que o professor Marcelo está tendo problema com o microfone dele. O professor colocou aí como outro motivo por que criar a abelha nativa. Porém, principal, que é para salvar da extinção. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu que sou natural da região do semiárido paraibano, infelizmente existem municípios dessa região do semiárido paraibano que o processo de desertificação está muito avançado. Então, o ser humano está indo para cima da natureza, da caatinga, de uma forma devastadora realmente, com desmatamento, com corte de madeiras, nesse bioma que apesar de ser muito forte, torna-se frágil diante da ganância do ser humano. Então, quando puxando para a minha coisa particular, para a minha área, que é a área do semiárido paraibano, quando o homem está destruindo a caatinga, está botando a natureza, as plantas abaixo, seja por fogo, seja por corte de motosserra ou machado,
se tá indo junto ali essas abelhas. As abelhas são nativas desse bioma. Então, tanta força fizeram para se manter ali junto com as plantas durante milhares e milhares de anos, evoluíram juntas. E quando o homem corta a caatinga, seja o pé de catingueira, de imburana, embozeiro, tantas e tantas plantas da caatinga, ele está levando junto esses ninhos naturais e ele está levando junto, se não tiver o ninho natural ali, tem as fontes de alimento dessas abelhas, as fontes que vão oferecer resina para essas abelhas. Então, eu estou indo para um ponto específico, mas não é só por aí. Existe também as grandes culturas, as monoculturas, onde se utiliza agrotóxicos de forma desenfreada. Isso também leva as abelhas à extinção. Então, basicamente, a agressão do homem ao meio ambiente, a destruição, o homem está realmente destruindo o planeta Terra, e essas abelhas, se não tiverem na mão de nós, dos meliponicultores, conscientes, que façam um manejo adequado, essas abelhas, dependendo da região, vão sim entrar em extinção e só vão existir nas mãos dos verdadeiros meliponicultores, que nós somos sim, os guardiões dessas abelhas. Isso aí, Marcelo. O áudio melhorou? Melhorou. Agora tá, Marcelo. Eu troquei do microfone tradicional para o da câmera USB mesmo. Mas perfeito, Paulo. É exatamente por aí mesmo. E nas imagens aí, o que nós temos? O desmatamento, que é uma coisa bastante complicada, porque imagina que uma árvore, para poder produzir um tronco que tem uma litragem, espaço de oco dele, em torno de 13 litros, imagina quanto tempo não levou para essa árvore crescer. E aí o pessoal, tá grande, tá legal, bora cortar. Como é que fica o ninho dessas abelhas? Você tem várias espécies de abelhas que são encontradas no chão, por exemplo, como a uruçu de chão, a Melipona quinca fasciata, né? E você olha aí na imagem, olha a impermeabilização de solo que nós temos numa cidade. Como é que uma abelha vai conseguir encontrar espaço para poder nidificar abaixo do solo aí? Temos as queimadas, que são bastante complicadas também. Em ambiente urbano, o famoso fumacê, que é a dor de cabeça da maioria dos meliponicultores, que passam muitas vezes sem aviso, e aí o prejuízo é monstruoso. Isso. E nas lavouras, aí os aviões colocando agrotóxicos, e que o Brasil cada vez libera mais agrotóxicos que são proibidos em outros campos e que tanto prejudicam, né? Eu tive como exemplo aqui eu perdi 5 enxames meus exatamente porque o vizinho resolveu botar veneno para cupim. Então foi uma coisa muito complicada. Eu sei que Paulo tem muita experiência com fumacê, né, Paulo? Tenho sim, Marcelo. Infelizmente, aqui em João Pessoa, acho que há uns 2 anos, eu perdi alguns enxames de uruçu nordestino e de jandaíra, exatamente que eu estava trabalhando, e o fumacê passou à tarde, e as abelhas que estavam em campo fazendo coleta, as que não morreram no local, voltaram para dentro das caixas, trazendo resíduos de veneno. Quando eu percebi, era de fazer dó, grande quantidade. Até as caixas eu tive que limpar tudinho, lavar para reutilizar a caixa, porque foi um prejuízo muito grande. Não só o prejuízo financeiro, que eu falo sempre. O prejuízo financeiro, sim, a gente sente, é pesado, a situação do Brasil está difícil. Da biodiversidade, você perder aqueles enxames, você cuidou e cuida sempre, e você perder para uma coisa causada pelo homem. Isso não acontece mais aqui em João Pessoa, graças a Deus. A gente entrou em contato com o pessoal responsável por fazer a aplicação desse veneno, desse fumacê propriamente dito, e agora, quando vão passar na região onde eu crio e outros meliponicultores cadastrados, eles avisam um dia antes para que a gente feche as caixas. Pelo menos é um paliativo, é uma forma de minimizar os impactos. E, por incrível que pareça, sem entrar na questão específica de trabalho com veneno, o número de mosquitos só faz aumentar e o de abelha e outros polinizadores só faz diminuir. É difícil entender isso aí. O pior é que essa parte do fumacê com o mosquito aumentando, eu falo nas minhas aulas de biologia.
que só faz cada vez os venenos ficarem mais fortes, porque estão só selecionando os mais resistentes. Porque Isso. eles acabam, eles deixam o nicho ecológico totalmente vago quando passam fumacê, então a proliferação depois acaba sendo muito mais rápida. E a Com certeza. criação aí, como diz no tópico, a criação, ela vai ser a criação racional, né, o trabalho da meliponicultura, ele vai ser fundamental para evitar a extinção dessas abelhas, porque, como a Marcelo falou, você precisa de uma árvore enorme para poder abrigar uma abelha uruçu, por exemplo. E uma árvore dessa demora 30, 40, 50 anos para se formar, né? A gente não tem essas árvores hoje. A gente precisa plantar hoje e esperar 30, 40, 50 anos para a gente voltar a ter esses locais naturais de nidificação para essas abelhas. Então, esse processo, eu não sei se a gente teria tempo para esperar tudo isso. Então, é muito importante que a gente faça ninhos isca, né? Que a gente espalhe esses ninhos isca nos locais que ainda tem abelhas, para que a gente possa estar multiplicando essas abelhas, né? Porque a partir do momento que essas abelhas se extinguem, a gente perde também todo um grupo de plantas que dependia dessas abelhas, né? Então, é um prejuízo em escala bastante, né? Um prejuízo em cadeia, né? Pessoal, Só um temos. pouquinho, André, só para finalizar aqui, ó, arrematar essa parte, por incrível que pareça, o pessoal fala que ambiente, então, ele tem nas fazendas, tudo isso, o pessoal acha que é melhor produzir, criar as abelhas lá. E que no final a gente vê que as abelhas estão se saindo muito melhor hoje em dia no ambiente urbano, fumacê, exatamente por conta de todos os venenos utilizados na agricultura. É um contrassenso, mas é o que acaba que está acontecendo. Nós temos menos prejuízos com abelhas por mortandade, por veneno, em ambiente urbano que em ambiente, entre aspas, natural, que seria as fazendas. Mas pode falar, perdão, André. Nada, professor. Só queria falar que como, infelizmente, né? Infelizmente temos apenas 10 minutos, né, restantes para terminar a roda de conversa. Seria importante agora falar sobre as ações do NEP, né, desenvolvidas no campus Cabedelo e no Meliponário do Cabedelo. Uhum. Perfeito. Só pode passar adiante, então, slide. A gente já vem no NEMP há um ano, desde 2019, quando iniciou as atividades, né? Já foram realizadas algumas, inclusive alguns TCCs já foram finalizados com as atividades do NEMP, mas para o ano agora de 2020 nós estamos com apenas um edital, porque foi contra toda a situação de pandemia o que acabou sendo possibilitado, né? Mas pode passar aí o próximo também. Que eu não estou conseguindo ler aqui, se você puder ler para mim, assim, é o número 13 de 2020, né, do Prodex, e é o Jardim de Abelhas, e nós estamos realizando lá na comunidade de Portelinha, né, em Cabedelo. Ali está sendo desenvolvido um meliponário, volta só um slide, por favor, Rodrigo. Obrigado. Nessa comunidade, a gente está organizando um meliponário, um pasto, meliponícola, né? Que é uma horta também com pomar. Tudo isso se baseando nas PICs. O que são as PICs? São as práticas integrativas e complementares em saúde. E a confecção do e-book. As PICs são validadas pelo Ministério da Saúde como práticas que auxiliam na saúde das pessoas. Então, nesse caso aqui, nós temos chás, as garrafadas, toda aquela parte cultural que está sendo perdida com o tempo e que nós estamos buscando esse resgate. Então, pode só passar então para o próximo, que a gente mostra exatamente o que está sendo organizado. A gente está vendo aqui a confecção das caixas, já tudo protegido, tudo direitinho. Na foto aí nós temos os participantes do NEMP junto com o Rênio.
valendo salientar que toda a parte de prevenção contra a Covid está sendo obedecida e cuidado, todos os protocolos, porque está todo mundo de máscara aí, né? E o conhecimento que nós estamos de quais são as plantas que mais são visitadas pelas abelhas na Caatinga, quais são as plantas melíferas que nós encontramos. E, como exemplo aqui, nós temos também um guia de quais são as plantas utilizadas para chás, para toda essa parte medicinal, né, dentro das PICs. Então, está sendo feita a correlação para que possa, então, ser finalizado esse e-book que já está em estágio bem adiantado. Com relação às atividades na comunidade, como eu resido na RN, né, quem realmente está à frente, tomando conta disso junto com os alunos, é Rênio, que está aí na foto. Então, se quiser comentar alguma coisa, Rênio. Não, então, só... Adriano, eu podia responder 2 perguntas aqui do chat rapidinho? Então, só respondendo aqui ao Germino, né, que colocou sobre a abelha jataí, a abelha jataí é muito fácil capturar, né? Você precisa fazer iscas. Eu não vou explicar agora, porque eu acho que a gente não tem tempo, mas no YouTube você buscar sobre iscas, garrafa PET para abelha jataí, com certeza você vai conseguir fazer e capturar essas abelhas. Se elas acontecem aí, elas vão nidificar na isca, né? Outra pergunta também do amigo Antônio Neto, né? Como vocês veem o crescimento do mercado de melíponas nos dias atuais? Bom, Neto, a gente, eu e Paulo, a gente acompanha bem de perto aí, com certeza a gente percebe um aumento, né, muito grande do número de pessoas e da demanda desse mercado, que tem sido redescoberto, né, porque não é um mercado novo, é um mercado que está aí desde dos nossos antepassados já há milhares de anos, mas ele tem sido redescoberto agora, né, a gente tem criado cada vez mais técnicas para facilitar esse manejo dessas melíponas, e eu não tenho dúvidas que é um mercado que ainda tem um horizonte imenso pela frente, né? Tanto pelo fator de exportação, que a gente hoje já vê conversas nesse sentido, pelo aumento das criações, né? Por mais que a gente aqui não tenha tantos enxames, tem gente no Maranhão que tem 3.000 enxames, né, produzindo mel. Isso é produção de mais de tonelada, e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir consumir e que a gente vai pensar em vender para fora também. Então, com certeza, a gente tem um mercado a explorar lá fora e um mercado aqui dentro também que é enorme, né? Eu só vejo benefícios, cara, em investir nas melíponas, né? E eu acho que a zootecnia também tem se debruçado cada vez mais, a agronomia, a academia também, aqui no IF, através do NEP, do pessoal que estuda técnico, estudo de biologia, também tende a transformar essa cadeia produtiva numa coisa cada vez mais eficiente e um destaque para a gente aqui dentro. Perdão, continua. Mas justamente essa experiência da gente aqui com o NEP, né, por isso que a gente busca essa ligação, né? A gente foi através do IF lá, a gente como agricultor, a gente fica muito feliz do pessoal se preocupar em fazer ciência para ser usada na agricultura, né? Não é aquela ciência de gaveta, é aquela ciência que a gente vai levar para as comunidades, que a gente vai levar para os criadores, e que os alunos vão aprender uma nova alternativa, tanto de criação quanto no campo acadêmico de estudo, né? Mas a gente tem tido experiências muito bacanas com esse projeto. A gente vai instalar... O projeto consiste na gente fazer uma pequena pesquisa aqui nas redondezas, né, sobre o uso medicinal do mel e de plantas, e isso foi muito gratificante para mim como agricultor aqui, e tenho certeza que foi para os alunos também. A experiência com eles é fantástica. E a gente vai instalar esses enxames na comunidade, né, nas praças, e vai acompanhar, vai monitorar, e vamos ver como é que vai ser essa reação das pessoas com esses enxames, né? A gente vai, através de placas de informação, através de algumas intervenções, a gente vai tentar resgatar essa atividade de criação de abelhas para o ambiente urbano, né?
e resgatar a importância desses animais, né? Resgatar esse tipo de coisa. Uma coisa muito interessante, por exemplo, para citar para vocês que a gente descobriu na nossa pesquisa, foi, por exemplo, quanto menor o índice de escolaridade dos entrevistados, maior era o conhecimento sobre os usos medicinais das plantas. Então, você veja, eles não eram mal informados, eles eram informados em outras coisas. Eles eram formados em outras coisas. Eles sabiam muito mais das ciências naturais do que das ciências humanas, né? Das nossas ciências que a gente criou. Então, é muito gratificante para mim fazer parte desse projeto aí com o professor Marcelo, com a liderança do professor Marcelo, e do companheiro Paulo também, do resto do pessoal que trabalha, que faz essa parceria no projeto, como parceiro social, e os estudantes também, né? Eu tenho certeza que eles vão sair dessa totalmente diferentes e que a gente está conseguindo formar pessoas aí que serão multiplicadores nessa questão das abelhas aí, que nem a Adriana que está aí hoje. Fez seu trabalho no NEMP aí, está aqui mais uma vez mostrando, passando isso para frente, né? E já se destacando nesse sentido aí. Deixa eu só 10 segundinhos antes de encerrar, então, André. Pode ser. Só uma coisa que me preocupou, junto da pergunta que o rapaz fez também, que é um cuidado que a gente discute muito, eu, Paulo, Rênio, que é o quê? As informações que muitas vezes nós encontramos na internet, que a gente acha determinadas coisas no YouTube, que chega a dar arrepio e chega a dar um nó no fígado, sabe? De tanto absurdo que a gente encontra e que a gente acha que, de repente, a gente vai buscar achando que vai ser algo que, na verdade, é benéfico e que, na verdade, acaba causando grandes estragos. Tem um canal, que eu não vou citar o nome agora para não ser antiético, mas que o que você acha absurdo é imenso e é um dos que tem seguidor adoidado. É um negócio que a gente não entende como uma pessoa daquela, que teoricamente tem um conhecimento, fala tanta asneira e tem seguidores imensos aí, a quantidade, que só, na verdade, vai reproduzir algo que vai prejudicar em muitas abelhas. Então, só o que eu deixo assim, assim finalizando, é esse cuidado de, quando for buscar informações, procurar realmente coisas que sejam coerentes. Se for para recomendar um canal, por exemplo, procurem o tal do Carlos do Meliponário Irapitã, que o cara procura muita coisa e muito correta também. Só para falar de um dos canais, né, que é pelo menos um que eu sei que é sério. Jansen Brito e as abelhas também. Perfeito, muito bacana aqui na Paraíba. Perfeito. Vocês têm algumas considerações finais para fazer? Eu acabei de fazer. Paulo? Eu só agradecer mais uma vez a participação nesse evento. Já participei de outras rodas de conversa no IFPB e dizer às pessoas que têm, sim, interesse nessa atividade que nunca coletem enxames diretamente na natureza, em troncos de árvore, em galho, que você vai estar contribuindo com a devastação ambiental. Procure um meliponicultor, um cara responsável realmente, adquira dele, que você vai adquirir um enxame e vai adquirir conhecimento, você vai adquirir um parceiro que vai lhe ajudar em novas multiplicações e que você realmente cresça nessa atividade de forma sustentável. Valeu, obrigado a todos aí. Muito grato também, gente. Então, pessoal, eu queria agradecer também, só rapidinho, só para agradecer e reforçar o que o Paulo falou também, que as pessoas comprem enxames de quem cria, né? Evitem atravessadores também, porque quando você compra um enxame de quem você cria, você está comprando um compromisso ali, aquela pessoa vai te dar uma assistência, aquela pessoa vai ter total condição de te acompanhar nos primeiros dias com o seu enxame. Né? E busquem informações sobre, para reforçar a importância desses canais, né? Que a gente busque informações sobre as abelhas nativas e que a gente passe a criar cada vez mais esses animais aí tão importantes e que tem só coisas boas para trazer para a gente aí. Obrigado pelo papo, pessoal. Eu agradeço a vocês. Então, com isso, pessoal, finalizamos a nossa roda de conversa. Agradeço ao professor Monjardim, meu orientador, ao Paulo Romero, a Reno Torres,
E espero que participemos de muitas outras palestras como essa e que seja presencialmente, né? Que seja presencial. E com isso fechamos. Então, um abraço a todos e até logo. Tudo de bom.